Você pode até pensar que ainda não está pronto, que precisa de mais tempo, de mais dinheiro, de mais segurança ou de mais provas. Mas a verdade é que se você está esperando tudo isso para se sentir vitorioso, a batalha já começou perdida. Existe uma força invisível que molda a vida dos homens, uma lei silenciosa que nunca será ensinada em nenhuma escola tradicional, mas que define com precisão cirúrgica quem alcança seus sonhos e quem vê esses mesmos sonhos evaporarem aos poucos, dia após dia. Não é o mais esperto que vence. Não é o que trabalha mais, nem o que lê mais livros. É aquele que, mesmo sem qualquer evidência, acredita de verdade que já é tudo o que deseja ser. Aquilo que você assume como verdade no seu íntimo não espera validação externa. Ele simplesmente age como se já fosse, e é aí que o jogo muda. Porque o mundo não responde ao que você deseja com entusiasmo, responde ao que você sustenta com convicção. Talvez você tenha seguido todos os conselhos. Acorda cedo, estuda com disciplina, faz afirmações no espelho, foca na produtividade, evita distrações, trabalha mais que os outros, mas por algum motivo ainda não sente que sua vida saiu do lugar. E se eu te dissesse que o problema não está no que você faz, mas sim na identidade a partir da qual você age? Porque sua realidade externa não responde às suas ações, ela reflete exatamente a imagem que você projeta no espelho interno. É sobre isso que Napoleon Hill falava quando dizia que o pensamento precisa ser definido. Não é só clareza de metas, é clareza de quem você acredita ser enquanto persegue essas metas. Você diz que quer ser próspero, mas no fundo se sente pequeno diante do dinheiro. Você repete que quer ser reconhecido, mas espera que o mundo te escolha primeiro. E tudo isso tem um custo. Porque a vida nunca te entrega o que você deseja. Ela te devolve, como um espelho bem polido, aquilo que você assumiu ser. Se você se vê como alguém quebrado, insuficiente, inferior, é exatamente isso que o universo vai organizar para confirmar. É por isso que tantas pessoas vivem frustradas. Elas fazem o certo, mas não se tornam certas por dentro. E por isso não prosperam. Acordam cedo com disciplina, mas carregam a dúvida. Trabalham com garra, mas com o peso da insegurança. Estudam obsessivamente, mas se sentem inadequadas sempre que olham para si mesmas no fundo. E esse é o ponto. Não importa quanto esforço você invista, se no íntimo você ainda se enxerga como alguém insuficiente, todo esse esforço será apenas a confirmação de que você está tentando compensar algo que sente faltar. É por isso que as coisas parecem travadas. Você não está atraindo o que quer, você está projetando o que acredita ser. E o mundo apenas te entrega isso em formato de resultado. Napoleon Hill foi claro. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o mundo inteiro parece esquecer a segunda parte. Conceber é fácil, acreditar de verdade. Essa é a parte que exige uma revolução interna. Você pode repetir 1000 vezes, eu sou abundante, eu sou capaz, eu sou forte. Mas se, enquanto diz isso, sua mente está vibrando na escassez, na dúvida, no medo, nada se move. O seu subconsciente não se impressiona com palavras decoradas. Ele responde à energia emocional por trás de cada afirmação. A pergunta não é o que você está dizendo. A pergunta é quem você é enquanto está dizendo isso. Você já parou para pensar por que as afirmações diárias não funcionam para tantos? Porque elas nascem da identidade errada. É como tentar acender uma fogueira com um fósforo molhado. Você repete, eu sou rico com a voz, mas por dentro sente vergonha ao olhar sua conta bancária. Diz, eu sou amado, mas sua postura corporal ainda grita carência. Esse conflito entre o que você declara e o que você vibra é o que sabota tudo. Se quer mudar sua vida, comece assumindo quem você já é, antes de qualquer prova. Porque tudo aquilo que você vê no seu cotidiano
sua renda, seus relacionamentos, suas oportunidades. Não é a origem, é consequência. Não é causa, é reflexo. É o eco do que você silenciosamente acredita que merece. E a maioria nunca percebe isso. Por isso vive num ciclo sem fim de frustração. Napoleon Hill entrevistou centenas de milionários e encontrou um padrão que quase ninguém percebe. A riqueza não fazia com que eles se sentissem bem-sucedidos. Era o sentimento de sucesso que precedia a riqueza. Ou seja, o externo não cria o interno. O interno sempre vem primeiro. As pessoas comuns fazem o contrário. Elas esperam ficar ricas para se sentirem prósperas. Esperam entrar em um relacionamento para se sentirem amadas. Esperam que alguém as valide para se sentirem importantes. Mas o mundo externo nunca chegará antes do seu estado interno. Nunca. Se você quer mudar seu mundo, pare de olhar para a conta bancária e pergunte-se: quem você está sendo enquanto observa esses números? Porque aí está a chave. A transformação não começa com mudança de circunstâncias, começa com mudança de identidade. Hill ensinava isso com clareza. Não se trata de esperar o resultado, trata-se de encarnar o resultado antes dele existir. E não, isso não é fingimento, não é arrogância, é causalidade. É compreensão de que a fé é o estado interior de certeza que antecede qualquer manifestação visível. Imagine a cena. Um homem quer ser próspero, mas pensa como alguém que está sempre no limite. Fala com medo, age com hesitação. Sua postura corporal grita insegurança. O que você acha que a vida vai entregar? O que você acha que o universo entende? Ele entende que esse homem já decidiu o que é, e a realidade apenas vai obedecer à ordem silenciosa que ele mesmo emitiu. Você não recebe o que quer, você recebe o que já assumiu ser. Quando Hill falava em pensamento definido, ele não falava só de metas. Ele falava de uma consciência firme, de uma energia coerente com o resultado. Ele falava de agir com a convicção de quem já venceu, mesmo sem medalha no peito. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, inscreva-se agora mesmo. Este é só o começo. O que está por vir pode mudar a sua forma de pensar, agir e transformar sua realidade. Porque se você continuar esperando ter para então ser, vai passar a vida inteira 2 passos atrás, sempre sentindo que algo está faltando, sempre com a sensação de que não é o bastante. Mas, se você escolher ser agora, então o ter se tornará apenas uma consequência inevitável. Isso foi o que Napoleon Hill chamou de poder da autossugestão. Mas atenção, não se trata de repetir frases vazias como um papagaio que aprendeu a decorar palavras. Trata-se de reprogramar sua mente a partir de uma nova imagem interior, até que cada célula do seu corpo reconheça essa nova versão como a sua verdade. É uma reeducação emocional, um novo idioma sendo instalado. Seu corpo começa a andar diferente, sua voz ganha outra firmeza, seus olhos revelam uma nova clareza, porque finalmente estão alinhados com aquilo que você decidiu ser. Por isso, o verdadeiro ponto de virada não é a ação em si, é a assunção. É o momento em que você deixa de buscar sinais externos para confiar e começa a viver a partir do fim. Age como alguém que já conquistou, pensa como alguém que já venceu, respira como quem sabe que já é. Isso não é auto-engano, isso é lembrança. Lembrança da versão mais autêntica, mais forte, mais segura de quem você já foi criado para ser. Foi isso que fizeram grandes nomes da história brasileira, muito antes de terem qualquer conquista reconhecida. Santos Dumont se comportava como um pioneiro quando ninguém acreditava que ele faria algo relevante com suas invenções. Assis Chateaubriand falava como magnata quando ainda vivia com recursos limitados. E não foi por arrogância, foi por postura energética. Eles decidiram encarnar o papel antes que o mundo os aplaudisse por isso. Decidiram que seriam.
E o universo não teve outra escolha a não ser alinhar os cenários, os recursos e as oportunidades à altura dessa convicção. Você está esperando o quê? Que a vida te permita começar a acreditar, que as circunstâncias melhorem antes de tomar uma postura diferente? Isso nunca acontecerá, porque as circunstâncias são um eco, não uma origem. Elas respondem, elas não lideram. Quem lidera é o seu estado interno. Você pode estudar todas as técnicas, pode cercar-se de pessoas inspiradoras, pode montar um plano detalhado, visualizações, mapas mentais, cronogramas. Nada disso funcionará se você continuar sendo pequeno por dentro, se continuar se sentindo indigno de receber, se continuar agindo com medo de fracassar, pedindo permissão ao mundo para sonhar. Napoleon Hill explicou isso com clareza. A mente subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Ela reage ao que você sente como verdade. A emoção é o código que ela entende. E se você sente, mesmo que em silêncio, que não é capaz, a mente assume isso como a sua identidade real. E o mundo obedece. A realidade, então, não começa do lado de fora. Ela começa dentro. A maioria das pessoas vive num estado reativo. O que veem determina o que sentem. Se a conta está negativa, sentem escassez. Se não recebem mensagens, sentem-se ignoradas. Se não têm resultados visíveis, sentem-se fracassadas. E isso é um ciclo. Porque esse sentimento é alimentado, reforçado e sustentado até virar identidade. E a identidade, uma vez cristalizada, cria a mesma realidade, uma e outra vez. Agora ouça com atenção. Quem transforma sua vida age diferente, mas antes disso, sente diferente. Primeiro decide como vai se sentir, confiante, próspero, capaz, e depois permite que o mundo apenas siga sua decisão. Isso é liderança energética. É você quem define o tom. É você quem impõe o ritmo. É você quem informa o universo como deseja ser tratado. E como se faz isso? Começando com uma simples frase. Hoje eu me sinto próspero. Não porque o dinheiro caiu na conta, mas porque essa é a semente que você planta na sua mente. Hill chamava isso de autossugestão emocional. A diferença entre repetir algo e sentir algo é como a diferença entre olhar um mapa e caminhar pela estrada. Um está imaginando, o outro já está indo. Sua mente subconsciente é como um solo fértil. Ela não julga, ela não questiona, ela apenas recebe e reproduz. Se você planta medo, colhe limitação. Se planta dúvida, colhe hesitação. Mas se planta uma imagem clara e vívida da pessoa que você já decidiu ser, o campo começa a responder. O corpo se molda. A respiração muda. Os hábitos se ajustam. As palavras se transformam. As pessoas ao redor também. Não é mágica, é lei. A energia não mente, e você pode estar dizendo que é confiante enquanto seu corpo se encolhe, sua voz vacila, seu olhar desvia. E é isso que o universo percebe, porque a frequência não é o que você fala, é o que você vibra. Muitos falam em abundância enquanto vivem com medo. Muitos pedem por oportunidades enquanto vibram escassez. Muitos dizem, eu posso, mas seus gestos são de quem implora por permissão. E o mundo apenas responde, então é isso que você realmente acredita? E devolve exatamente o que você sente, não por punição, mas por espelhamento. Hill observou isso em todos os brasileiros bem-sucedidos que estudou. Eles não esperavam estar prontos, eles se viam prontos. Eles não esperavam reconhecimento, eles se reconheciam. Não era uma afirmação superficial. Era um estado profundo, cultivado com disciplina. Eles se moviam como se já fossem, e cedo ou tarde o mundo validava. A pergunta então não é, o que você quer? A pergunta verdadeira é, qual é o estado que você escolhe habitar agora? Porque quando você decide seu estado, com firmeza, com emoção, com persistência, você não só muda sua percepção, você muda seu destino.
É por isso que muitos passam a vida como andarilhos de si mesmos, procurando evidência, procurando permissão, procurando segurança para começar. Mas os que realmente transformam o jogo são aqueles que encarnam o resultado antes de vê-lo. Sentem a vitória antes da medalha, agem com confiança antes do convite, decidem com convicção antes do elogio. E esse é o verdadeiro segredo que ninguém te ensinou. Você não espera pela realidade, você a instrui. Agora que você sabe disso, a grande pergunta é: está pronto para assumir quem você já é? Porque o mundo só está esperando que você pare de pedir permissão. Quando você parar de buscar lá fora e começar a comandar de dentro, a realidade se reorganiza. Isso não é teoria. É prática invisível, é construção silenciosa. É a arte de se tornar tudo aquilo que você foi criado para ser, por decisão, não por consequência. Você já deve ter ouvido falar que precisa ver para crer. Mas Napoleon Hill dizia exatamente o contrário. Você deve crer antes de ver. E esse é o erro silencioso que milhões cometem todos os dias. Eles querem sentir segurança antes de dar o passo. Querem ver o depósito cair na conta para então se sentirem prósperos. Querem ser aplaudidos antes de acreditar que tem valor. Mas essa espera é a armadilha mais perigosa da mente. Enquanto você espera provas, a sua alma está declarando ao mundo que ainda não tem. E o universo, obediente à sua vibração, continua alimentando exatamente esse estado de ausência. Você pensa, assim que eu tiver resultados, confiarei. Mas a criação funciona ao contrário. Confie agora, sem evidência, e então os resultados virão. É como um contrato invisível com a vida. E se você não o assina primeiro com coragem, ele jamais será impresso na matéria. Hill dizia que a fé é o alicerce da realidade, mas não uma fé cega, e sim uma fé ativa. Uma decisão inabalável de sentir-se pronto, mesmo quando tudo à sua volta grita o contrário. Isso não é ingenuidade, é autoridade espiritual, é maturidade emocional. É saber que o mundo não muda porque você quer, muda porque você já mudou por dentro. Imagine isso, você está diante de um espelho. Mas em vez de sorrir para ver o reflexo sorrir, você espera que o espelho sorria primeiro. É assim que a maioria vive. Acreditam que o reflexo virá antes da expressão. Mas a realidade é espelho. E o espelho não toma a iniciativa, ele apenas devolve. Por isso, tantas pessoas disciplinadas, dedicadas, estudadas, bem-intencionadas, continuam patinando nos mesmos resultados. Porque elas fazem de tudo, menos aquilo que realmente transforma. Assumir a identidade invisível antes que ela se torne visível. Elas querem garantias, mas a vida só oferece recompensas para quem tem convicção antes do resultado. E aqui está o ponto de ruptura. Todos que vencem de verdade enfrentam essa mesma prova. Um momento em que a realidade ainda não mudou, mas algo dentro deles já decidiu não voltar atrás. Hill chamou isso de o teste silencioso, aquele instante em que tudo parece igual lá fora. Mas, se você resistir e não ceder à antiga versão de si, o mundo será obrigado a se curvar. Você já começou a agir como se fosse quem deseja ser. Já está pensando com clareza, se movendo com presença, reagindo com controle. Mas as circunstâncias externas continuam indiferentes. A conta ainda está baixa. O reconhecimento ainda não chegou. As portas ainda não se abriram. É aí que muitos desistem. Dizem, isso não está funcionando, e voltam para sua identidade antiga, justamente quando a nova estava prestes a florescer. Mas os que vencem persistem, persistem no estado, não no esforço, persistem na visão, não nas circunstâncias, persistem no sentimento, mesmo quando tudo parece desmenti-lo. Hill dizia, a fé não é algo que se tem, é algo que se sustenta.
É como manter uma tocha acesa no meio da tempestade. Não importa o vento, você protege aquela chama com tudo o que tem. Porque sabe que, se ela se apagar, tudo volta à escuridão do velho eu. Você já viu um escultor diante de um bloco bruto de pedra? Ele golpeia, golpeia, golpeia. No começo, nada parece mudar. O bloco permanece o mesmo, mas ele continua. Porque sabe que cada golpe está desenhando algo invisível por enquanto, mas inevitável com o tempo. Assim é com você. Cada vez que você age como o seu eu ideal, mesmo sem recompensa, você está esculpindo uma nova identidade. Foi assim com o escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Suas obras demoravam a ganhar forma, mas sua persistência não estava no resultado visível, estava na imagem que ele já carregava dentro. O mundo só reconheceu sua genialidade depois, mas ele já a habitava antes. Ele não pediu permissão, ele sustentou o invisível até que o visível cedesse. Não espere o mundo aplaudir seus primeiros passos, não espere gratidão imediata. Isso não é mágica, é lei. E toda lei precisa de tempo para operar. O importante não é se você sente medo, dúvida ou impaciência. O importante é, você vai deixar que isso defina quem você é? Ou vai permanecer leal ao que decidiu se tornar, mesmo quando o resto ainda não percebeu? Sinta o que tiver que sentir, mas não entregue sua identidade à emoção passageira. Volte, todas as vezes, ao estado do desejo cumprido. Porque quanto mais você retorna à sua visão com intenção, mais real ela se torna. Não pela força, mas pela frequência. A mente é moldada pela repetição. E quanto mais você se mantém firme no novo eu, mais ele se fortalece. Um dia, sem aviso, você acorda e o mundo começou a refletir o que você vinha sustentando em silêncio há meses. E então você entende. A fé não grita, ela sussurra. E é nesse sussurro que o universo encontra a frequência exata para responder. Quem sustenta esse sussurro por tempo suficiente termina ouvindo o eco dos próprios sonhos realizados. Olhe para sua volta. Suas finanças, seus relacionamentos, seus obstáculos. Nada disso é causa. Tudo isso é reflexo. Hill foi enfático. O mundo em que você vive hoje é apenas o espelho da sua consciência. O que você vê fora é fruto daquilo que você aceitou como verdade dentro. A maioria tenta mudar o mundo começando de fora. Trocam de trabalho, de parceiro, de cidade, mas não trocam de mente. Não mudam aquilo que acreditam sobre si. E por isso, ainda que mudem o cenário, a história se repete. Porque a raiz não está nas circunstâncias, está na identidade. E se você não redirecionar sua essência, nada ao redor terá poder de se transformar por completo. Hill chamava isso de a lei da mente dominada pela fé. Aquilo que você acredita com convicção emocional se converte com o tempo na sua realidade objetiva. Mas a maioria ainda vive como se estivesse em um mundo neutro, como se a vida fosse um jogo de lógica fria e calculável. Não é. O mundo não é objetivo. Ele é interpretado. É o seu estado que colore as lentes com que você vê tudo. Duas pessoas podem estar na mesma situação, no mesmo bairro, com a mesma conta bancária, enfrentando o mesmo desafio. Uma sente-se poderosa, a outra uma vítima. O que muda? A lente interna. Uma acredita ser capaz e encontra provas disso em cada esquina. A outra acredita que está destinada ao fracasso e também encontra provas, não porque o mundo conspira contra ela, mas porque o mundo responde à sua vibração dominante. É como usar um óculos com lentes amarelas e insistir que o mundo é dourado. Mas o mundo apenas reflete a cor daquilo que você decidiu usar. E essa lente é sua consciência. Se você não muda essa lente, tudo à sua volta será apenas uma repetição elegante da mesma realidade limitada. A pergunta verdadeira nunca foi: o que está acontecendo lá fora? A pergunta é: o que eu estou projetando aqui de dentro?
Se você parte do pressuposto de que o dinheiro é escasso, encontrará escassez em cada conversa, cada oportunidade, cada decisão. Se assume que é invisível, as pessoas vão te ignorar. Se acredita que não pode, o universo não vai contrariar sua vontade. Mas, se você assumir que é digno, valioso, preparado e próspero, o mundo começa a se curvar a essa imagem, pouco a pouco. O poder, então, não está no que você faz primeiro. Está no que você decide ser antes de fazer. Todos os homens verdadeiramente realizados com quem Hill conversou tinham algo em comum. Não era o dinheiro, nem o QI, nem a instrução. Era a energia com que entravam em um ambiente, a forma com que falavam, caminhavam, se portavam. Não havia arrogância, havia presença, e presença é o reflexo da sua identidade. As pessoas captam a sua atitude antes mesmo de ouvirem suas palavras. O mundo nota a sua firmeza antes de escutar seu discurso. Ele responde ao seu tom, sua postura, suas pausas. Sua respiração comunica mais do que seus argumentos. Então, pergunte-se com sinceridade: como anda alguém que sabe que já venceu? Como se expressa alguém que já acredita ser suficiente? Como reage alguém que já não precisa provar nada a ninguém? Eleva o teu padrão, não para ostentar, não para competir, mas para viver com a dignidade de quem já reconheceu o próprio valor. Não precisa gritar, não precisa convencer ninguém, apenas haja com a serenidade de quem sabe o que carrega por dentro. Hill via isso em Assis Chateaubriand, em Santos Dumont, em empresários e líderes brasileiros que mudaram o destino do país. Todos tinham algo em comum. O autoconceito deles era inegociável. Mesmo antes do reconhecimento público, agiam com clareza sobre quem eram. E essa identidade firme se tornou um ímã. Atraiu as conexões, os projetos, os apoios, os recursos. Porque a vida não responde às suas necessidades, ela responde à sua energia. Enquanto você agir como alguém que precisa correr atrás de tudo, a vida continuará colocando tudo um passo adiante. Mas quando você se estabelece como alguém que já é, você para de perseguir e começa a atrair. Quem já se sente próspero não implora. Quem já se sente preparado não espera. Quem já se sente escolhido simplesmente avança. E isso não é atuação, é afirmação. Hill dizia: a mente subconsciente interpreta suas ações como comandos. Quando você age com decisão, quando se posiciona com firmeza, quando se comunica com clareza, está dizendo ao mundo: essa é a minha nova identidade, esse é o meu novo padrão, essa é a nova realidade que aceito habitar. E o mundo, cedo ou tarde, se ajusta. Todo grande salto começa com uma nova narrativa, mas não a narrativa que você compartilha com os outros, e sim a que você repete quando ninguém está ouvindo. Hill descobriu que o diálogo interno é o arquiteto invisível da realidade. A vida não se molda pelo que você fala uma vez. Ela se molda pelo que você repete todos os dias, mesmo que em silêncio. E por isso, o hábito mais poderoso que você pode adotar é reescrever o seu roteiro interno. Faça disso um ritual. Todas as noites, antes de dormir, pergunte-se: hoje eu fui quem eu desejo me tornar? Não importa a resposta. Apenas reconheça e, em seguida, reescreva mentalmente o dia como ele deveria ter sido. Veja-se agindo com mais coragem, mais foco, mais clareza. Imagine suas decisões sendo tomadas com firmeza. Veja o mundo te respondendo com respeito, com admiração, com reciprocidade. Sinta-se digno disso. Respire como se isso já fosse real. Deixe essa imagem ser a última coisa que sua mente grava antes de adormecer. Hill explicava que a mente não descansa enquanto você dorme. Ela continua operando, fortalecendo tudo o que você lhe entregou por último. E se você entregar medo, insegurança ou desorganização, ela trabalhará isso. Mas se entregar visão,
clareza, segurança e identidade, ela começará a alinhar todas as suas decisões com essa nova frequência. Você não precisa de mantras complexos, nem de rituais mirabolantes. Precisa apenas sentir com profundidade quem você escolheu ser. Precisa repetir essa emoção até que ela se torne seu lar interno. Porque no fim das contas, você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que se sente pronto para receber. Reescreva sua história todas as noites, não como negação, mas como criação. Porque se você não fizer isso, o mundo fará por você. E o roteiro que o mundo quer te dar não se parece nem de longe com o destino que você merece. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, não ignore. Não deixe para depois. Não trate esse insight como mais uma boa ideia esquecida. Responda com ação. Inscreva-se aqui, não por nós, por você, porque aqui lembramos quem você é e te empurramos para viver como a versão que você já é por dentro, mesmo que o mundo ainda não saiba. Você não está mais esperando resultados, está encarnando a causa. Sua identidade é a semente. Sua emoção é a água, sua persistência é a luz. E quando isso se une, o invisível não tem outra escolha, ele se torna visível. Hill foi direto: nada pode parar um ser humano que sabe de verdade quem ele é. Então, a partir de agora, ande como quem já venceu, fale como quem já sabe, decida como quem já está pronto, haja como quem já é, e permita que o mundo apenas confirme o que você finalmente decidiu acreditar.